Vamos. Adjetivo aqui, pronto, tá bom. Então, gente, hoje vamos falar um pouquinho do que é regra de 3, tá? Do que é regra de 3 simples, do que é uma regra de 3 composta, tá? E aí, depois disso, a gente vai trocando uma ideia para funilar o material do livro, tá? E à medida que forem surgindo as dúvidas, a gente vai tirando e vai sanando aí também, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, espero que estejam bem, né? E aí, deixa eu colocar aqui o título. Regra de 3, tá? Então, ó, uma regra de 3, pessoal, é um cálculo de uma proporção matemática, tá? Uma proporção matemática. E aí, como o nome sugere, vamos ficar em algum momento com isso aqui, ó, A sobre B igual a C sobre D. Em algum momento, né, conheceremos, portanto, 3 informações, exceto uma, né? 3 informações, exceto uma. Então, essa informação aqui da letra D, podemos e devemos descobrir quando tivermos as 3 outras informações de verde, A, B e C. Daí o nome regra de 3. Com 3 informações, descobrimos a quarta, utilizando a principal propriedade, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá certo? Então, em algum momento a gente vai encontrar isso, ó, 2 sobre 3 igual, né, igual a 12 sobre x. E aí a gente vai utilizar, ó, 2 vezes x. 2x é igual a 3 vezes 12, que dá 36. Portanto, x vai ser 36 dividido para 2, logo 18. Então, vamos utilizar sim, né? Vamos utilizar conceitos aí básicos de proporcionalidade, mas aí eu queria começar discutindo com vocês o que é uma regra de 3 simples, o que é uma regra de 3 composta, tá? Amores, a regra de 3 simples, como o nome está sugerindo aqui, né? A simples, ela trata, né, de uma relação com apenas 2 variáveis, com 2 grandezas, tá certo? Então, ó, é a proporção que surge com 2 grandezas. Então, 2 grandezas. Aqui. Se eu tiver mais do que 2, eu estou diante de um outro tipo de regra de 3, que é o que a gente chama de regra de 3 do tipo composta. Então, ó, a composta tá aqui, ó, é quando eu tiver mais do que 2, ou seja, quando eu tiver pelo menos 3 grandezas envolvidas, tá? Então, ó, quando eu tiver pelo menos, então, ó, pelo menos 3 grandezas envolvidas no problema, tá? E aí, para a galera que pretende fazer prova do Instituto Federal de Pernambuco, muita atenção nisso daqui, né? Porque é conteúdo recorrente demais, né? Sempre está em prova, né? A regra de 3, especialmente a composta, tá? Especialmente a regra de 3 do tipo composta. Quando temos, pessoal, um problema que surge exatamente com um texto. Deixa eu botar aqui um texto. Um texto que diz, por exemplo, assim, ó, 2 homens, ou seja, 2 pedreiros, né, vão construir. Então, 2 pedreiros constroem 5 metros de muro. Então, para que construísse 5 metros de muro, 2 pedreiros são essenciais aí. Para construirmos 15 metros, quantos seriam os pedreiros? Então, ó, para construirmos 15 metros, quantos seriam aí os pedreiros? Então, olha, meu povo, um cálculo aí de uma regra de 3 simples. E perceba que nessa regra de 3 muito simples, eu falo de 2 grandezas. A primeira é a quantidade de pedreiros e a segunda é o tamanho do muro. Então, olha, pedreiros e muro. A primeira relação que eu criei foi que 2 pedreiros constroem
estão ligados aí exatamente a 5 metros. Então, isso aqui, ó, fala de informação em metros, tá? Eu coloquei muro aí para você entender que é uma distância em metros que eles conseguem construir. Para construirmos 15 metros, opa, então 15 vai ficar aqui, ó, abaixo da medida que está em metros, né? Então, vai ser necessário aí quantos pedreiros? Então, aqui, ó, o X da questão, quantos pedreiros? Tá aqui, ó. O que é que a gente faz agora, quando a gente chega nesse nível? Né? Quando a gente chega nessa estrutura, o que é que a gente faz? O que é que vocês já faziam quando chegavam aqui? O que é que vocês já faziam? Digam para mim, o que é que vocês já faziam? Já de cara fazia o que aqui? Um meio pelos extremos. Deixa eu ver se é isso. Isso, uma cruzada. Né, Gabriel? Cuidado, tá, gente? Vou mostrar uma coisa para vocês. Cuidado. Antes de você... meu irmão, é fácil. Vou meter aqui, ó, meio pelos extremos e acabou. Cuidado. Antes de você fazer isso, tenha atenção com uma coisa que a galera mais erra na regra de 3, que é o cálculo das grandezas. Antes de você fazer charará chururu aqui, né, antes de você fazer, é isso mesmo, isso aí. Antes de você fazer isso aqui, ó, meio pelos extremos, que deve ser feito, você precisa fazer um outro cálculo. Presta atenção nisso aqui, que é aqui que a galera erra. Tá? Você tem que fazer um cálculo assim, ó. Olha, o problema fala de pedreiros e construção, ou seja, eles vão produzir um muro. Vê o que eu estou colocando. Se por acaso, a quantidade de pedreiros aumentasse, então olha que eu estou botando uma setinha para cima só para eu me guiar por acaso. Se essa quantidade de pedreiros aumentasse, essa produção de muro aqui aumentaria ou diminuiria? Se eu tivesse mais pedreiros envolvidos, eu teria que ter uma maior produção de muro ou uma menor produção? Teoricamente, teríamos que ter uma produção de muro maior, porque tem mais pedreiro trabalhando, então a quantidade de muro iria aumentar. Não é verdade? Aumentaria. Muito bom, Sara. Então, aumentaria. Então, veja que eu estou botando uma setinha para cima dos dois lados para dizer o seguinte, preste atenção, que se a quantidade de pedreiros aumentasse, a quantidade de muro produzido também aumentaria. Então, essas duas grandezas, que é pedreiro e muro, elas são grandezas chamadas diretamente proporcionais. Por que elas são diretamente proporcionais, professor? Porque elas estão exatamente na mesma proporção. Quando uma cresce, a outra também cresce. Se uma diminuísse, a outra também diminuiria. Se eu tivesse menos pedreiros, seria menos muro produzido. Se eu tivesse muito muro a ser produzido, teria que ter muitos pedreiros. Então, são grandezas que estão no mesmo sentido. Presta atenção, Chuchu. Já que elas estão no mesmo sentido, essa fração, observa que isso aqui é uma fração. Ó, 2 sobre x, isso aqui é uma fração. Tá? Presta atenção nisso aqui que eu vou colocar. Ó. Essa fração aqui, 2 sobre x, ela vai continuar do jeito que está. 2 sobre x. E essa aqui também, ó, que é 5 sobre 15. Essa fração ela vai continuar do jeito que está. E aí, ó, é como se eu estivesse colocando exatamente aqui no meio um sinal de igualdade entre essas frações. E aí, basta que eu fizesse meio pelos extremos, multiplicação cruzada. Não tem nada de errado, faça exatamente assim. Então, faz comigo. X vezes 5 daria 5x. É igual a 15 vezes 2, que daria 30. Tá? Então, x seria 30 dividido para 5. Ou seja, 6. Deu para você entender direitinho? Então, 6. Resposta plausível, né? A quantidade do muro aumentou, saiu de 5 para 15, então a quantidade de pedreiro tem que ser 6. Tranquilo? Não é fácil isso, então a regra 3 simples. Por que ela é simples? Porque ela só teve duas grandezas envolvidas, que foi a quantidade de pedreiros e o tamanho do muro. Não é fácil perceber isso? Agora vem, preste atenção. E se o problema fosse assim, ó? Vê, o problema fosse assim, ó. Pronto, tá aqui o problema. Olha como o problema pareceu fácil. Tá aqui, ó. Se 7 pedreiros constroem uma casa grande em 80 dias, apenas 5 deles construirão a mesma casa em quanto tempo? Primeira coisa, é uma regra de 3 simples ou é uma regra de 3 composta? Bom, perceba que é uma regra de 3 do tipo simples. Deixa eu só apagar aqui, ó. Que é uma do tipo simples. Por que é uma do tipo simples? Por que é uma do tipo simples? Bom, porque eu tenho duas grandezas envolvidas, tá? Quais seriam as duas grandezas?
quantidade de pedreiros, que são 7 pedreiros, né? E aí, ó, 80 dias agora, não é muro não, viu? É o tempo que eles levam para construir uma casa grande. Então, ó, isso aqui é o time, é o tempo, tá? Então, ó, eles constroem essa casa num tempo, e esse tempo aqui é um tempo em dias. Em quanto tempo? Em quantos dias? 80. Tá? Aí a pergunta deles é o quê? Apenas 5 deles, ou seja, se forem somente 5 pedreiros, construirão a mesma casa em quanto tempo? Se você fosse afobar e fazer meio pelos extremos direto, você vai errar a questão. Por quê? Porque, vê, presta atenção, se tu fizer meio pelos extremos, eu vou induzir ao erro para você ver, tá? Faz meio pelos extremos, 7 vezes x daria o quê? 7x igual a 80 vezes 5. Quanto é que é 80 vezes 5, meu povo? 80 vezes 5 dá quanto, meu povo? 8 vezes 5 dá 40, né? Então, 80 vezes 5 vai dar 400, isso aí. 400. Resposta, x vai ser o quê, então? 400 dividido para 7, ou seja, se eu fizer 400 dividido para 7, eu vou ter uma resposta aí, né, de 57,14. Então, quer dizer que a tua resposta seria de 57 dias aproximadamente. Né? 57 dias e mais um pouquinho de um outro dia. Seria assim. Você estaria errando. Vê se faz sentido. Vê. Quando tu tinha 7 pedreiros, olha para mim na webcam, tá? Olha para mim. Quando tu tinha 7 pedreiros, tu conseguia construir uma casa em 80 dias. Aí agora tu só tem 5. Como é que com esses 5 tu vai conseguir construir a casa em 57 dias? Como é que pode uma coisa dessa? Faz sentido? Diz pra mim se faz sentido uma coisa dessa. Tu só tem 5 pedreiros, tu não tem mais 7, não. Só tem 5. Tu vai conseguir fazer isso num tempo menor, é? Tu acha que tu vai conseguir fazer isso num tempo menor? Tu acha que faz sentido isso no problema? Responda pra mim se vocês conseguem perceber sentido. Se faz sentido isso. 7 pedreiros construíram a casa em 80 dias. 5 pedreiros vão construir em 57 dias? Não tem como, gente. Né? Por quê? Né? Porque os 5 eram mestres. Olha aí. Mesmo eles sendo mestres, né? Mesmo eles sendo mestres aí, ó, são pedreiros do mesmo tipo. Né? Então são pedreiros, ó, porque apenas 5 deles. Então 5 dos 7, viu? 5 deles ali, ó. Tá vendo? Então 5 daquele mesmo tipo ali dos 7, tá? Então não tem sentido. Na verdade, Gabriel, não faz sentido. Gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Não tem sentido, sabe por quê? Porque percebe uma coisa. Essas duas grandezas, quantidade de pedreiros e o tempo da obra, são grandezas do tipo inversamente proporcionais. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Você vai concordar comigo que se eu tivesse muitos pedreiros, isso mesmo, Pedro Henrique, se eu tivesse muitos pedreiros, ou seja, olha o que eu estou colocando aqui, uma suposição. Se aqui fosse um número muito grande, fossem muitos pedreiros, aquele tempo seria um tempo maior ou seria um tempo menor? Menor. Se você tivesse muitos pedreiros, a tendência é que esse tempo aqui ele diminuísse, fosse lá para baixo. E teria muita gente trabalhando. Então são grandezas do tipo inversamente proporcionais. Sabe o que é que significa dizer? Olha para cá, tá? Essa fração aqui, ó, que eu coloquei, que é 7 sobre 5, e essa outra fração, que é 80 sobre x, eu não posso simplesmente botar um sinal de igual aí no meio, não. Por quê? Porque eu vou precisar inverter alguma das duas. Porque entre si, elas são inversamente proporcionais. Deu para você entender? O professor, eu inverter as duas? Não, porque se eu inverter as duas, eu vou estar fazendo a mesma conta. Então, eu vou ter que inverter ou uma fração ou a outra. Você escolhe. Qualquer um que você inverter vai dar certinho. Tá? Então, para você fazer esse cálculo, você vai precisar inverter. Então, se eu fosse inverter, ficaria como? Inverte a primeira. 5 sobre 7 é igual ao quê? O que sobrou? 80 sobre x. Então, inverti. Agora sim, faz o cálculo. 5 vezes x. 5x igual a 7 vezes 80. E quanto é que é 7 vezes 80, meu povo? 7 vezes 8, 56, né? Dá 560. E aí, x vai ser 560 dividido por 5. E aí faz mais sentido, né?
560 dividido para 5 vai dar quanto? 112 dias. Então, veja que agora faz mais sentido. Eu tenho menos pedreiros, então a construção vai demorar mais para ser entregue. 112 dias seria a resposta da nossa questão. Então, perceberam que, mesmo se eu só estou falando da simples, eu nem cheguei na composta. Eu só estou falando de duas grandezas, ó, pedreiro e tempo. Sempre, pessoal, independente se é uma regra de 3 simples ou composta, antes de fazer meio pelos extremos, eu tenho que analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá certo? Em todos os casos, sempre a gente vai remeter a essa situação. São diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais? Tá bom? Matamos isso daqui, tá? Ô, prof, então quer dizer que sempre que for uma regra de 3 simples eu vou fazer isso, ó, isso, eu vou inverter uma das frações. Isso mesmo, Sarinha. Ou uma ou outra. Nunca as duas, tá? Nunca as duas. Se eu invertesse uma ou outra, eu ia encontrar a mesma resposta. Beleza, Sarinha? Então, inverte uma das frações, já que elas são inversamente proporcionais. Beleza? Bom, e aí, prof? E se fosse um cálculo assim? Preste atenção. Vou apagar. Deixa eu pegar aqui a minha borrachinha. Apaguei, foi. E se o cálculo fosse assim? Ó, preste atenção, tá? 7 pedreiros constroem uma casa em 80 dias. Né? Tá aqui, 7 pedreiros constroem uma casa em 80 dias. E eu vou piorar, viu? Eu vou mudar o contexto. Eu vou falar do muro. Lembra do problema dos muros? Eu vou falar dos muros. 7 pedreiros constroem. Vou falar dos muros, viu? Vou voltar ao problema dos muros. Eles conseguem, já que são 7 pedreiros, eu vou dizer que eles conseguem construir, já que eles vão trabalhar 80 dias, né? Eu vou dizer que eles conseguem construir, assim, sei lá. Eles conseguem construir 50 metros de muro. Durante 80 dias de trabalho, ou seja, em 80 dias de trabalho. Tá? Ponto final. Aí vem. Apenas 5 pedreiros, ou seja, apenas 5 deles construirão. Deixa eu botar aqui agora. Eles construíram 50 metros, agora eu vou colocar assim, ó, 30 metros. Então, 5 pedreiros, eles vão construir 30 metros. Né? Em quanto tempo? Eita, meu povo, que complicação. Agora vai dar bronca. Por que agora vai dar bronca? Quem consegue perceber por que agora vai ser bronca? Porque agora eu tenho o quê? Agora o que é que eu tenho? O que é que tem de diferente? Eu tenho 3 grandezas. Isso mesmo, Gabriel. Eu tenho 3 grandezas. Quais seriam as 3 grandezas? Digam para mim. A primeira, quantidade de quê? De pedreiros. Então, pedreiros. Depois, a segunda, o tamanho de muro, né? Ou seja, a metragem do muro. Eu vou colocar assim a D, tá? D de distância. Aí a D é a distância do muro, tá bom? Em metros, né? A distância de muro que eles conseguem construir está em metros. E depois, qual é a terceira? Qual é a terceira? Isso é o tempo, né? Que está em dias. Perfeito. Então, ó, é o time, é o tempo de serviço. Então, é o tempo da obra, tá certo? Então, é o tempo em dias também. Tá? É o tempo da obra. Então, esse tempo é o tempo da obra. Então, vamos analisar isso aqui. Vamos organizar a primeira linha de informações. Ó. 7 pedreiros constroem 50 metros de muro em 80 dias. Então, lembrando que muro está em metros e tempo está em dias, tá? Apenas 5 deles, ou seja, são 5 pedreiros, construirão 30 metros. Opa, 30 metros. Em quanto tempo? É o X da questão. Gente, é difícil montar isso aí. Montar, sim, é difícil. Diz pra mim se dá para fazer tranquilo. Ou se a montagem vocês acham difícil assim, montar. 7 pedreiros, 50 muros, 80 dias. É difícil fazer isso. A montagem é fácil, né? Gabriel botou aqui que a montagem é bem fácil, é bem tranquila aí. A montagem é fácil. Sinalize para mim no chat aí, se até aqui tá tudo ok. Se a montagem é tranquila, se dá para montar. Dá para você montar, mas você fica meio perdido. Mas veio. A gente só organizou 7 pedreiros, 50 metros de muro, trabalhando 80 dias. Embaixo, 5 pedreiros, 30 metros de muro, porque não são mais 50, né? E o tempo X, tá? Sinaliza para mim no chat aí se tá tudo ok. Sarinha botou que fica às vezes meio perdida, mas ok, tudo ok, né?
Bia botou tudo ok. Tá bem tranquilo, né, Bia? Gente, vem. Agora a gente tá falando de uma regra de 3 diferente. Nicolas também, né? Beleza. Pedro Eugênio, ok. Beleza, Fê. Agora a gente tá falando de uma regra de 3 composta. Porque a gente tem 3 grandezas envolvidas. Professor, e agora como é que eu vou fazer o meio pelos extremos? Vê só, escuta o que o tio vai te falar. Olha para mim. Vai mudar completamente seu cálculo. Você agora, sempre que isso acontecer, das 3 grandezas, a que mais tem que chamar a atenção de você é a grandeza da incógnita. Onde é que está a incógnita? Está na quantidade de pedreiros, está na quantidade do muro, está na quantidade do tempo. Está em qual das 3? No tempo. Então você vai ter que olhar para ela. Ela que você vai ter que ficar namorando o tempo todo com ela. Você vai ter que se colocar no problema. Se você não se colocar no problema, você não resolve essa questão. Firmeza? Aí outro detalhe. A gente vai comparar todas as outras grandezas com ela, que é a grandeza do tempo, tá? E esse tempo é um tempo de 80 dias. Bota isso na mente. Por enquanto estava um tempo de 80 dias. Vê, presta atenção. Aí o que é que tu tem que fazer? Tu vai ter que comparar o tempo com a quantidade de pedreiros. Depois que tu comparar isso, aí tu vai ter que comparar o tempo com a quantidade do muro. Deu para entender? De novo. Primeiro a gente compara o tempo com a quantidade de pedreiros, para ver se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E aí, quando eu estiver comparando o tempo com a quantidade de pedreiros, eu esqueço o tamanho do muro. Beleza? Eu esqueço o tamanho do muro. Só vou comparar a quantidade de pedreiros e o tempo. Depois que eu fizer isso, eu vou comparar o quê? O tempo com a distância do muro. E quando eu estiver comparando o tempo com a distância do muro que eles vão construir, eu esqueço a quantidade de pedreiros. É como se, escuta o que eu estou falando para você não errar, é como se, quando eu estiver comparando duas grandezas, a outra nem existisse, fosse um número constante. Deu para tu entender? Se você tem dúvida, ó, vem junto comigo. Vê. Vê só. Compara a primeira quantidade de pedreiros com o tempo. Eu vou pensar o seguinte. Como eu estou comparando a quantidade de pedreiros com o tempo, esquece a quantidade de muro. Esquece, tá? Então, ó, pensa que essa quantidade de muro aqui é o mesmo muro, é a mesma distância do muro. A mesma distância. Só compara isso aqui. Pedreiros com o tempo. Gente, se eu tivesse uma quantidade de pedreiros grande, se aumentasse a quantidade de pedreiros, o tempo iria aumentar, o tempo da obra, ou o tempo da obra iria diminuir? O que é que vocês acham? Se a quantidade de pedreiros fosse grande, o tempo da obra seria maior ou seria menor? Isso, gostei. Iria diminuir. Gabriel me respondeu, Sarinha me respondeu, iria diminuir. Então, todo mundo consegue perceber que pedreiros e o tempo são grandezas diretamente ou inversamente? Diretamente ou inversamente? E aí? Inversamente. Muito bom, Gabriel. Então, se eu aumentar essa quantidade de pedreiros, o meu tempo iria diminuir. Muito bom, Sarinha. Seria inversamente. Deu para tu entender? Beleza? Então, olha, eu vou apagar o meu risco aqui para não ficar feio. E eu já sei o quê? Que a quantidade de pedreiros em relação ao tempo são grandezas inversamente. Então, se eu botei uma setinha para cima, a outra vai ficar para baixo. Ô, professor, se eu botasse o contrário, se eu botasse assim, ó, eu botei que a setinha de pedreiro ficou para baixo, porque se eu diminuísse a quantidade de pedreiros, o meu tempo seria um tempo maior. Estaria errado se eu fizesse assim? Não, não tem nada errado. O que vale é que você está vendo que as setinhas estão para os lados inversos. Quando uma está para baixo, a outra está para cima. Quando uma está para cima, a outra está para baixo. Elas não podem ficar no mesmo sentido. Esse é o X da questão. Tu já comparou a quantidade de pedreiros com o teu tempo da obra? Comparou isso? Agora esqueça. Esqueça o que você comparou. Vê, preste atenção. Eu só deixei a quantidade de pedreiros com a setinha para baixo e o tempo com a setinha para cima, só para me dizer que elas são grandezas de que tipo? Inversamente proporcionais. Aí agora o que é que eu vou ter que comparar? Eu vou ter que comparar a distância do muro com o tempo da obra. E quando eu for comparar isso, o que é que eu faço com a quantidade de pedreiros? Eu esqueço, deleto, tá? Então, eu vou esquecer essa quantidade de pedreiros. É como se tivesse a mesma quantidade de pedreiros. Eu só vou pensar na distância do muro, ou seja, eles vão produzir, né? Uma certa distância de muro, eles vão construir com o tempo da obra. Gente, o tempo de obra, tamanho do muro, eu não sei se vocês concordam comigo, mas se eu tivesse
um muro muito grande. Ou seja, eu estou supondo, agora que eu estou falando, eu estou supondo que a quantidade de muro vai aumentar. É muito muro. Eu vou ter que construir muito. 600 metros de muro. Estou supondo, criando na minha mente. Se eu tivesse muito muro, eu teria que ter mais tempo ou menos tempo de serviço? Se eu tivesse muito muro, se a distância de muro fosse muito grande. Aí eu lembro que a quantidade de pedreiros lá, ó, vai ficar constante. Ou seja, é a mesma quantidade de pedreiros. Tá? Muito bom, Gabriel. Muito bom. Se eu tivesse muito muro, o tempo teria que ser um tempo maior, teria que ser um tempo menor. Aí você vai lembrar, cuidado, tá, Sarinha? Sarinha não, perdão, Sarinha não respondeu, não, tinha respondido o outro. Gabriel, é isso mesmo. Maior o tempo, teria que ser maior o tempo. Se eu tivesse muito muro, teria que ser maior o meu tempo de serviço. É como se eu estivesse pensando que a quantidade de pedreiros é a mesma. Se aumentasse, então a quantidade de pedreiros é a mesma, ficou lá. Se eu aumentasse a distância do muro, então o tempo da obra iria aumentar também. Por quê? Porque teria muito mais obra para ser feito, não é verdade? Então, quando eu estou comparando a distância, ou seja, o que eu vou construir de muro com o meu tempo de serviço, eu vejo que elas são diretamente proporcionais. Isso mesmo, Nicolas. Se eu tivesse muito muro para ser construído, iria demorar mais tempo. Então, se aumentasse a quantidade de muro, iria aumentar o meu tempo. Então, quer dizer que o muro, a distância do muro e o tempo de obra são grandezas de que tipo? Diretamente proporcionais. Deu para você me entender? Professor, então já que o muro e o tempo são grandezas diretamente proporcionais. Essa setinha do muro aqui, ó. Essa setinha do muro, eu boto para cima ou para baixo? Eu boto para cima ou para baixo essa setinha do muro? Para cima ou para baixo? Se eu colocar para baixo, eu tô vendo que ela tá no sentido contrário em relação ao que eu tinha colocado, estão vendo? Então, estaria errando, né? Por quê? Porque a distância do muro e o tempo são grandezas diretamente proporcionais. Então, elas estão no mesmo sentido, Fernando. Eu não vou ter problema nenhum, não. Então, como eu já tinha colocado que esse tempo aqui estava com setinha para cima, então a distância do muro eu vou colocar uma setinha para cima. Só para dizer que se, por acaso, o tempo aumentasse, daria para fazer mais muro. Seria possível fazer mais muro. Na verdade, e esse tempo aqui, ele só aumentou porque a gente estava supondo, ó, olha os pedreiros, que a gente supôs ali o seguinte, ó, que se eu tivesse menos pedreiros, teria mais tempo de obra. Então, pedreiros e o tempo de obra são inversamente proporcionais. Mas a distância do muro, ou seja, o que eles vão produzir, e o tempo são diretamente proporcionais, porque quanto mais tempo eu tenho, mais eu vou produzir. Né? E quanto mais eu vou produzir, mais tempo eu vou gastar. Então, são grandezas diretamente proporcionais, a distância e o tempo. Em contrapartida, a quantidade de pedreiros e o tempo são inversamente proporcionais. Se eu tivesse mais pedreiros, eu faria em menos tempo. Se eu tivesse pouquinho pedreiro, eu faria isso em muito mais tempo. Tá? Iria demorar. Gente, vocês entenderam esse cálculo? Esse cálculo é o mais chato que tem. É da gente pensar se um aumenta, a outra diminui. Esse é o mais chato. Porque depois que a gente chega aqui, o que é que a gente tem que fazer? Preste atenção, tá? O que é que a gente tem que fazer? É perceber que todo mundo é uma fração. É uma fração, é uma fração e é uma fração. Qual é a fração mais importante aí pelo que eu falei? É a fração 7 quintos? É a fração 50 sobre 30 ou é a fração 80 sobre x? Vocês acham que é qual a mais importante das três? Digam para mim, qual é a mais importante? Isso, 80 sobre x. Então eu vou colocá-la aqui, ó. 80 sobre x, ela é a mais importante porque ela é a fração da incógnita. Ela vai ficar sozinha aqui, viu? Ela vai ficar sozinha no lado da igualdade. Sempre a fração da incógnita, ela fica sozinha. Beleza? Então veja que eu coloquei, ó, 80 sobre x. Tá certo? Do outro lado da igualdade vão ficar todas as outras frações, uma do lado da outra. Ô, professor, essa fração aqui, que é da quantidade de pedreiros, eu vou colocá-la assim mesmo, é 7 sobre 5, ou eu vou precisar inverter? O que é que vocês acham? Eu coloco 7 sobre 5 ou vou precisar colocar 5 sobre 7? Coloco do jeito que tá ou eu inverto? O que é que vocês acham? Muito bom. Eu vou precisar inverter, porque ela é a única grandeza inversamente proporcional. Então vai ficar assim, ó, 5 sobre 7. Ela foi a diferentona. Ela foi a inversamente proporcional. Não foi? Ei, e ao lado dessa fração? Qual vai ser a outra fração que vai aparecer? Ao lado. Qual é a outra fração que vai aparecer aqui ao lado? 50 sobre 30 ou 30 sobre 50? Essa daqui do muro eu inverto, é? Não, não inverto não. Mantenho, né? Porque ela é diretamente muito bom. 50 sobre 30. Todos que me responderam aqui no chat acertaram. Nicolas, tá de parabéns. Sara também. Gabriel também. Muito bom ver vocês participando. Acabou, pessoal.
perceba que eu coloquei as duas frações e elas ficam multiplicando. Professor, se eu tivesse mais frações, mais grandeza, é só tu colocar, todo mundo fica multiplicando assim do outro lado. Isso é a regra de 3 composta. Que maravilha, né? Que coisa fácil. Acabou, viu, fera? Agora virou um cálculozinho simples. Acabou. Então, ó, vamos fazer cálculo agora. Posso simplificar o 0 com 0? Posso. Tá? Posso simplificar sim. Se eu pudesse simplificar o 5 com o 7, eu simplificaria, mas não pode, né? Não pode ser números primos, então ficou o quê? Faz a conta comigo. Ó. 80 sobre x é igual a... Olha, tá todo mundo multiplicando aqui, tá? Então, ó, 5 vezes 5 vai dar 20. 25. Embaixo tem 7 vezes 3, né? Que dá 21. Agora sim, ó, posso fazer meio pelos extremos. Posso ou não? Tanto posso quanto devo, né? Então, x vezes 25 vai dar o quê? Vou colocar aqui, ó. Vai dar 25x. É igual a quanto? A 80, aqui, ó, vezes o 21. E 80 vezes 21 dá quanto, meu povo? 1.680. Muito bom, Moraes. Isso mesmo. Isso aí, Sarinha. Muito bom. Então, x da minha questão vai ser o quê? 1.680 dividido por 25. Dá quanto, meu povo, isso? 1.680 dividido por 25 dá quanto? X vai ser igual a quanto? 67,2. Sabe o que é que significa? O X da nossa questão era o quê? Era o tempo da obra. Esse tempo da obra aqui, ó. Se por acaso forem 5 pedreiros e eles tiverem que construir 30 metros de muro, eles vão conseguir fazer isso durante quanto tempo? 67 dias. E aquele 0,2, professor? Aquele 0,2 é a mesma coisa que 20%. Então, além de 67 dias fechados de trabalho, eles ainda vão trabalhar mais 20% de um outro dia, que é 0,2, né? Então, 0,2, né, é a mesma coisa que 20%. Olha, se um dia tem 24 horas, né, um dia tem 24 horas, quanto é que seria 20% de 24 horas? Daria 4,8, né? Daria 4,8. Então, ele iria trabalhar 67 dias completos aí, mais 4,8, né? Mais 4,8 horas. Que coisa mais legal, né? Então, ele iria trabalhar 67 dias fechados e mais 4,8 horas do outro dia. Tá bom? Gente, e aí, ó, Caio botou na OBMAP tinha muita questão assim, com esse modelo, né, de questão, é claro. E aí, essa questão é uma questão bem importante, né, bem importante aí para o estudo. Todo ano cai muita questão assim na prova do IF. Eu tenho certeza que quando cair, vocês não vão mais errar. Tá certo, meu povo? Então, antes de eu sair, deixa eu combinar com vocês uma coisa. Tira print aí se quiser, tá? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vou apagar. Interrompi aqui. Deixa eu direcionar vocês para que vocês sinalizem a um comando, tá? Eu vou precisar que vocês façam uma atividade para casa, né? Uma atividade que é exatamente a atividade. Deixa eu dizer só a numeração certinha da atividade. Ensino fundamental. 9º ano. Deixa eu só direcionar certinho a atividade, tá? Então, deixa eu abrir aqui matemática. A parte de regra de 3 eu queria que vocês façam. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Fazer a página certinha aí a vocês, tá? É o finalzinho lá do nosso material. Tá? O finzinho. Antes da gente ver a parte de estatística, né? Deixa eu botar aqui no livro de vocês, que está aberto. Pronto. Anotem aí, tá? Atividade para casa, página 148, 149 e 150. 148, 149, 150. Filipão, regra de 3, o assunto, páginas 148, 149, 150. Beleza? Gente, no mais, cheiro para vocês e até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, pessoal. Obrigado, tá? Valeu. Foi massa, não foi? Como é que tem gente que não gosta de matemática, né, Nicolas? Pois é. Obrigado, viu? Foi massa, né? Foi massa hoje. Obrigado, Sarinha. Obrigado pela participação. Obrigado, Gabriel. Obrigado, 9º ano. Vocês são feras, viu? Obrigado mesmo. Valeu.